JB, já sofreste bullying? Oh, Diogo, olha para mim. Mas como assim, já? Claro que já. Mas como? Tu és linda, perfeita, maravilhosa. Tu não mereces. Rapaz, isso sei eu. Não merece eu nem ninguém. Calma. Nem tu nem ninguém, calma. Há um político ou outro que merece. Diogo, ninguém merece bullying. Ai, também, não sei se não és demasiado boazinha. O bullying não se resolve com mais bullying, Diogo. Credo, agora apresenta o scroll com o Gandhi. Scroll! Mas concedo que possas ter um bocadinho de razão nisso. O bullying é horrível. E se calhar nós, em vez de insultarmos os bullies, devíamos tentar entender o porquê deles fazerem o que fazem. Porquê deles fazerem bullying a outras pessoas. Não achas? Vês porque é que és linda, perfeita e maravilhosa. É por estas e por outras. Eu sei, né? Mas obrigada na mesma. E dando toda a razão ao que o JB acabou de dizer, hoje, aqui no Scroll, vamos fazer bullying ao bullying. E como já é a panágio aqui do nosso programa, não podemos começar sem conhecer o nosso Starter Pack. Pronto para conhecer o Starter Pack de hoje? Hoje trazemos-lhe um 3 em 1. Andam a chateá-lo na escola ou mesmo na sua rua? Temos a sua defesa pessoal perfeita. O álcool pirigel do Scroll. As inseguranças estão todas na nossa cabeça? É capaz de ser verdade. Mas agora já tem um outro sítio onde as guardar. Com o frasco de inseguranças do Scroll, a sua autoestima e confiança estão garantidas. Não alimentem os trolls? Este pode alimentar à vontade, pois é o Troll Doll do Scroll. Dê amor ao seu troll e faça um novo amigo. Apresentado o nosso Starter Pack, está na altura de começar a fazer bullying ao bullying e não aos bullies. Vamos ser implacáveis. O que é o bullying? Se precisam de fazer essa pergunta em voz alta, é porque não foram vítimas de bullying. Quem foi vítima de bullying sabe perfeitamente o que é. Nem é preciso pensar duas vezes. É perseguição, violência física, violência verbal e medo. É andar pelos corredores da escola com um alvo nas costas sem saber como é que ele foi lá parar. Ou como nos podemos livrar dele. Mais de 60% dos jovens portugueses diz já ter sido vítima de cyberbullying. E uma em cada 4 crianças admite já ter sofrido de bullying offline. O bullying pode levar ao insucesso escolar, problemas graves de socialização e até ao suicídio. Não é uma coisa de rapazes, não é uma brincadeira de garotos e não é uma fase. É um problema sério. O bullying acaba quando acabarem os bullies. Mas como é que se extingue essa espécie? De onde é que eles vêm? E será que alguma vez deixam de ser bullies? O bullying não acontece só nos recreios das escolas. E não acontece só a miúdos em idade escolar. Há bullies nos escritórios, nas grandes empresas e nos partidos. Acabar com o bullying é uma questão de higiene civilizacional. E nós andamos aqui com um excedente de álcool gel. De que é que estamos à espera? Para falar de bullying, ciberbullying e de todo este problema, temos convidados especialistas, vítimas e aliados. Não são especialistas em trollar, mas são especialistas em ajudar quem já sofreu de bullying. Vamos conhecê-los. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Olá, eu sou a Mariana, tenho 26 anos e venho do Porto. Eu sou a Catarina Araújo, tenho 24 anos e venho de São João da Madeira. Olá, eu sou a Rita, tenho 23 anos, sou do Porto. Olá, sou o Rodrigo, tenho 20 anos. O meu signo é Aquário. O meu signo é Gêmeos, o meu signo é Balança. Sou carneiro e tenho ascendente em Leão e tenho lua em Virgem. Eu estudo em Aveiro. Acabei de estudar este ano de Direito, na Faculdade de Direito da Universidade do Porto.
Estudo teatro na Escola Superior de Teatro e Cinema. Venho aqui falar do bullying e do cyberbullying porque está na hora de todos intervirmos e encontrarmos formas de prevenirmos este tipo de agressões contra crianças, adolescentes e mesmo pessoas adultas. Acho que temos de dar um chega a este problema, um problema que é tantas vezes normalizado pelas pessoas e que afeta tantos jovens e crianças. Como cidadãos responsáveis, nós temos que começar a alertar-nos acerca deste problema. Venho falar hoje sobre o cyberbullying, uma vez que tem de haver cada vez mais consciencialização na sociedade sobre este tema. Venho falar sobre o bullying, ser logo um nome que as pessoas ficam um bocado nervosas quando falam sobre ele. Não temos medo dos nomes, do porquê que acontece e como é que podemos fazer com que ele deixe de existir. Para além dos nossos convidados, vamos ter um artista que vai fazer uma obra alusiva ao tema. Hoje temos o Pedro Verstig. Vamos conhecê-lo. Olá, Pedro. Olá. Eu tenho muita coisa para te perguntar. Eu já vi que tu trouxeste coisas de casa para preparar. Explica-me tudo. É verdade. Então eu decidi trazer assim um mapa, já com uma reflexão sobre o que é que eu vou desenvolver. Ainda está tudo muito em processo. E então, tens anitote no tema, algo a dizer? O comportamento humano parte muito do lado bom e do lado mau, portanto o meu trabalho vai existir essa dualidade. Ok. Então daqui a nada eu volto aqui para ver como é que está a obra e, olha, boa sorte. Obrigado. Até já. Até já. Como é que está o nosso artista? Pedro Verstig. Está a trabalhar? Está. Já está bem entregue aos seus materiais e às suas ideias? Sim. Também acho que sim. Portanto, está na altura de recebermos os nossos convidados de hoje para o debate. Vamos já chamar a primeira, uma grande salva de palmas para a Catarina Araújo. Rita Alves. E agora, mais uma salva de palmas, desta vez para a Mariana Magalhães. E agora, por último, mas não por isso menos importante, Rodrigo Esteves. Olá, olá, seja toda a gente bem-vinda. Estão confortáveis? Estamos aqui para falar de um assunto muito importante, cada vez mais importante, para que seja o início do combate sério ao bullying e ao ciberbullying. E eu acho que para começar nesta primeira parte do debate, gostava que passássemos assim por todos para saber as vossas perspectivas sobre o que é o bullying, se está a ser mais prevalente do que antigamente ou se simplesmente se fala mais, se há mais formas de bullying e que deem as vossas perspectivas não só como vítimas e também como, bom, no teu caso, não no nosso, mas no teu caso como psicóloga e fundadora do Observatório do Bullying. Disse corretamente? Observatório Nacional do Observatório Nacional do Bullying. Portanto, vamos começar pela Catarina. Para este panorama geral, do que é que tu achas sobre este problema? Então, eu acho que este é um problema que tende sempre a ser muito generalizado e muito banalizado. O facto de tanta gente sofrer de bullying acaba por trazer à sociedade um bocado como ok, isto é normal, isto aqui faz parte. Eu no meu tempo, isto também acontecia comigo. E vem sempre toda esta história que nós carregamos dos nossos pais, dos nossos avós. E quando nós acabamos por sofrer na pele ou vemos alguém a sofrer, nós tendemos a ok, isto se calhar é normal. E depois, ao longo da idade, quando vamos ganhando alguma consciência, é que vamos percebendo que aquilo é errado. Olhando para trás, eu se calhar fui muitas vezes uma testemunha passiva, olhava para as situações e não dizia nada porque simplesmente eu achava que aquilo possivelmente era normal, que era uma brincadeira. E hoje eu posso dizer que de facto aquilo é totalmente errado. O que mudou não foi o bullying, mas sim a visão que as pessoas têm. Rita, olá. Olá. De que maneira é que podemos identificar o bullying concretamente? De que maneira é que podemos definir? Eu acho que o bullying passa muito por todos os comportamentos em que uma pessoa tenta ter privilégio em relação à outra, demonstrar a sua força, intimidá-lo, pô-lo de lado e cada vez mais isso é normalizado e para além de ser normalizado, acho que há a consciência de que, como toda a gente passa por isto, como a Catarina disse, quem não consegue lidar com isso é fraco. Acho que é uma questão que deve ser normalizada, deve ser falada, para as pessoas conseguirem identificar muito mais o problema
e não ver como uma coisa normal que toda a gente tem na sua vida. E achas que está a aumentar ou está a falar-se mais disso? Daquilo que eu vou falando com gerações mais velhas, todos eles falam de como as crianças são só más ou os jovens só são maus. Acho que sempre existiu, simplesmente agora a nossa sociedade e também a nossa geração tem cada vez mais falado sobre isso. Tem visto a saúde mental também como algo importante, que se calhar era algo que antes se colocava muito mais de lado. Hoje em dia é um assunto que está muito mais presente, enquanto que antes era só ignorado. Também porque gerações mais velhas eram as que principalmente viam tudo isto como fraqueza. Saúde mental durante muito tempo não existiu na sociedade portuguesa. A seguir vamos voltar a ti, só para dar agora também a palavra ao Rodrigo. Queres contar-nos a tua perspectiva? Há semelhanças do que as minhas colegas disseram, muito melhor até do que eu posso dizer. Acho que também tem muito a ver com isso. Estamos agora melhores em relação a este assunto. Será que agora há menos bullying, só que falamos mais sobre ele e por isso parece que há mais? Nós agora, como sociedade, estamos mais aptos para falar sobre isto e, se calhar, um miúdo ou uma miúda de 15 anos agora tem capacidade para rebater e para se defender socialmente do que há 20 anos. Se calhar achas que há mais apoio? Tiveste sempre apoio de amigos? Sim, tanto meus amigos que tive como nas redes sociais. Também falamos sobre cyberbullying, mas também existe muito cyber friends. Portanto, acho que agora tem muito havido esse espaço e tem havido muito mais espaços de discussão e de apoio a pessoas que sofrem diariamente com esse assunto. Por isso é que talvez, e também não só neste espectro escolar, mas também social e político, existir também um efeito mola, ou seja, nós puxamos de um lado porque nós temos de puxar, porque, sei lá, está tudo bem eu ser gay ou ser bissexual ou ser não binário numa escola e não tenho que levar com comentários nem com inoportunações. Portanto, acredito que haja mais consciência daquilo que se está a fazer, consciência de que não podemos dizer tudo aquilo que queremos, consciência de que existe o espaço de cada um e que podemos partilhar esse espaço. E antes existia muito essa banalização de não, tu és um bocado diferente, então eu vou falar, tipo, não vou comentar, vou dizer que cabelo é esse, ou que saia é essa. As pessoas sentiam-se muito mais no direito. Exato, existia muito mais essa cultura do... Mas ainda há muita gente que se escuda ainda atrás disso, não é? A minha liberdade de expressão e eu posso ter da usurpação do espaço do outro em nome de um preconceito e de uma ideologia muito enraizada no medo, na verdade, e na ignorância. Acredito muito que a maior parte das pessoas que ou que são ativas ou passivas, como a Catarina disse, que era muito uma observadora passiva. Acho que as pessoas são assim porque estavam, ou seja, não havia esse espaço de calma, temos de intervir. Identificar, não é? Identificar que era bullying. Exato, era normal, era... E até pegando nisto, e falando aqui com a nossa psicóloga, de que maneira é que isto afeta a saúde mental das pessoas? O bullying afeta a saúde mental. Primeiro, acho que é importante dizer que afeta todos os envolvidos, porque o bullying é, por definição, uma ação que é repetida no tempo, que é intencionada, não é? E que dentro de uma relação onde há um desequilíbrio de poder entre as duas pessoas ou dois grupos, em que efetivamente se causa dano à vítima ou ao grupo de vítimas. Este dano não é só psicológico. Na saúde mental podemos identificar questões ligadas à ansiedade, o medo, a insegurança e o medo muito ligado ao cyberbullying, não é? Porque aqueles espaços que a criança, o adolescente ou o adulto identificavam como sendo espaços seguros, não é? Por exemplo, o quarto, deixaram de o ser. Qualquer um de nós pode receber uma mensagem insultuosa ou uma ameaça através do telefone enquanto estamos no nosso sossego, ou antigo sossego. Os impactos que são causados pelo bullying e pelo cyberbullying também são um bocadinho dependentes da intensidade da agressão, da quantidade de agressões que são realizadas, não é? Eu acho que, sinceramente, está a ser cada vez mais falado, mas é preciso dizer-se que nem sempre bem falado. Hoje em dia começa a ser um assunto que vem muito para cima da mesa. Há pessoas a falar de bullying que estão a confundir bullying com violência escolar. Que, atenção, não é menos grave, ou seja, não é suposto desvalorizar, mas é importante distinguir. Já tive, na minha prática profissional, pessoas a dizer-me que desentendimentos, conflitos entre professores e alunos que são bullying. E não é, porque bullying tem que acontecer entre pares, ou seja, pessoas mais ou menos da mesma idade, não é? Não tem que ser exatamente as pessoas com o mesmo ano, mas tem que haver ali, ou seja, mais ou menos a mesma faixa etária. E é importante ter isto em conta para depois, mais à frente, também sabermos como é que devemos intervir, porque nós não conseguimos intervir num fenómeno que não conhecemos. E isto é extremamente importante. Já vamos voltar aí. Para já, se calhar, lançávamos uma rubricazinha, ou não? Ai, lançamos sim, senhora. Lança aí, Bia. Vamos ao nosso Ticket to Ride.
Claro que já existia e não se falava disso, por isso é que as gerações mais velhas às vezes são super tóxicas e não entendem. Só que não era bullying, era o puto que apanhou porrada na escola. Se calhar era uma coisa mais aceita que hoje em dia. Passou de geração em geração e só agora é que está a ser travado. As razões do bullying eram muito diferentes. E o padrão tem evoluído. As pessoas têm arranjado todos os motivos parvos para julgar alguém. Por isso é que agora está-se a identificar mais. Há muito aquela cobardia da internet, não está a dar a cara. Agora atrás do computador, a gozar com uma pessoa, é mesmo... Fazem isso porque estão protegidas atrás de um ecrã. O gajo não tem nada para fazer na vida. Da educação nas escolas, da educação dos pais. E ensinar as pessoas a serem um bocado mais humanas, eu acho que isso facilita. Promovam tipo anti-bullying. Há várias formas de cortar o cyberbullying. Eu acho que é só desligar ou bloquear, acho. O anonimato dá um sentido de impunidade. Quantidade de rajada, palavrões e slangs nojentos que se vê. Ninguém sabe quem eu sou. Podem dizer o que quiserem e fazer o que quiserem. Acho que não faz sentido, acho que as pessoas chegam ao ponto de nem sequer realmente odiam realmente aquela pessoa ou aquela causa, acho que é mesmo só para seguir na onda. Olá, Pedro. Alô. Então, explica-me o que está a acontecer aqui, o que... Então, basicamente o que eu estou a trabalhar é esta dualidade entre o apoio, o lado mau e o lado bom, onde do lado mau existem os bullies, que estão focados em destabilizar a vítima, e no lado bom estão as vítimas a dar apoio e ajuda à vítima. Isto tudo passa-se numa atmosfera digital, ou seja, isto ainda não parece, mas é um elemento digital dos nossos dias, da nossa geração, que nós vivemos, onde muitas vezes nós sofremos também dentro de casa ou dentro do nosso pequeno telefone ou computador. Any talk sobre debate, algo a dizer, algo a acrescentar? Eu só agradeço porque dão-me apoio e ao ouvir consigo refletir um bocadinho sobre aquilo que também já passei, já sofri. Obrigado. Então, olha, eu volto aqui quando isto estiver acabado, ok? Está bem. Boa sorte, boa continuação e até já. Até já. Sacron. Estamos de volta e queres também saber como é que tem sido a tua experiência de GB, que sei que também já passaste por coisas nada fixe. Como é que tu vês isso? Achas que tem a ver também com as tuas características identitárias, por seres uma mulher negra, até género fluido, etc. Achas que as características identitárias das pessoas contribuem ainda mais, em certos casos, para o bullying? No meu caso, as minhas crises de identidade, de ser pansexual, ser de género fluido, essa coisa toda, só vieram depois de eu ter passado bullying. O que é um bocadinho estranho, porque agora eu penso, volto uns anos atrás e digo, porquê é que eu sofria bullying na altura? Na altura era porque era feia, porque era alta, porque tinha uma testa grande, porque tinha não sei o quê. Eu sou só uma pessoa, deixem-me em paz. Eu só quero respirar, eu só quero andar na escola, infelizmente. E como é que bem passaste por cima disso? É porque as pessoas não têm a obrigação de depois passar por isto sozinhas. Nem todos temos a obrigação de ter uma estrutura mental que tem para passar sobre isto sozinhos, não é? Na altura, para mim era muito normal. Era, elas estão a gozar comigo, mas está tudo bem, nós somos todas amigas. E brincava com elas no recreio, que as próprias pessoas que gozavam comigo, que me faziam bullying. Para mim era tipo, são só minhas amigas, elas estão só a brincar comigo. Depois, passado um bom tempo, é que eu vi, tipo, isto não é amizade, acho que amigas não fazem isto a amigas. E, olha, foi o que foi. Acabei por ultrapassar isso sozinha, entre aspas, porque as minhas próprias amigas eram as pessoas que me faziam bullying. A minha família também nunca soube, porque para mim era normal, então para que é que eu vou dizer à minha mãe que andam a usar comigo na escola? Tu próprio não tinhas identificado como bullying. Exato. Só às vezes... acho que isto é muito importante e eu vou aqui para continuar aqui a
fazer mais uma ronda. Aqui duas coisas que eu queria perguntar. Esta questão acho que é muito importante. Como é que quem sofre bullying pode começar a identificar isso e não interiorizar como normal, às vezes como quase eu mereço isto, claro, eu mereço isto. E outro fator que acho também importante é como é que os pais podem identificar, como é que os pais podem perceber os sinais dos filhos, se os filhos não forem dizer aos pais, porque os pais, lá sabe, a Bia sentiu-se que era normal, então não foi contar aos pais, se calhar os pais tinham ajudado na hora. Porque como é que... Isto é uma pergunta para todos já, se alguém quiser começar a responder, mas queres começar, Catarina? Sim, eu posso Só tem que ser necessariamente uma ordem, mas... Eu posso tocar nesse tema dos pais, do facto de se os filhos não forem falar, se eles não conseguem perceber. Mas eu acho que também tem de haver algum tato da parte dos pais e às vezes uma conversa de 15 minutos da escola à casa é o suficiente para perceber só, ok, tu hoje estás um bocadinho diferente comigo, não estás a falar tanto, aquelas perguntas de como é que correu o dia, se o filho fica mais retraído. Eu acho que é importante os pais irem perguntando, irem tendo uma conversa aberta com os filhos, para também dar essa vontade, para que o filho possa olhar para os pais sem medos de não ser entendido, porque muitas das vezes as pessoas retraem-se e não contam aos pais porque acham que os pais não vão entender ou até vão julgá-los por isso. Eu concordo com a Catarina, mas acho que também falta muita informação, e não só para os pais, mas para toda a gente que pode eventualmente estar diretamente ou indiretamente ligada a isto, porque a realidade é que, por exemplo, se calhar a JB teria outro tipo de visão sobre aquilo que lhe estava a acontecer se tivesse tido alguma informação acerca do fenómeno previamente, não é? E acho que se calhar também conseguiríamos começar a desconstruir esta visão do bullying ou do cyberbullying ou de qualquer tipo de agressão como algo normativo ao desenvolvimento se começássemos a dar mais esta informação e mais esta educação, e tem que ser generalizada. Por exemplo, chegar a casa com a roupa estragada, material escolar que está constantemente a desaparecer. O partido, não é? O danificado. Exatamente. Às vezes até o não querer ir à escola, o começarem a ver os resultados académicos a decrescer, porque imaginem-se na posição em que vocês sabem que estão num sítio onde vão ser agredidos ou que são constantemente agredidos. É normal que a criança não consiga ter a mesma atenção numa sala de aula, não é? Porque isto é algo que assusta, é algo que nos deixa ansiosos e isso prejudica sempre o processo de estar atento à aula e de se concentrar, não é? Acho que há todos estes sinais, que claro que podem também ser sinais de outro tipo de coisa que a criança esteja a viver, mas são informações importantes para as pessoas terem e para ajudarem a própria criança a ultrapassar este tipo de situações de uma forma mais saudável e mais smooth, se é que será possível, não é? Dependendo depois também de cada caso, mas tentar haver esta atenção para o posterior apoio acontecer, não só de pais, mas de docentes, assistentes operacionais, claro, a própria direção da escola, do agrupamento, ou o que seja, não é? Amigos, o resto da família. Acho que é bastante importante começarmos a educar toda a gente para isto de forma concreta e não atirarmos só um assunto para cima da mesa sem dar informação. Depois ficar esquecido durante uma data de tempo. Exatamente. Rita, como é que foi com os teus pais, ou que experiências tu conheças? Faz falta os pais saberem mais sobre isto? Perceberem os sinais? Por acaso, eu tive a sorte de quando tive mais problemas, os meus pais estiveram sempre comigo. Eu acho que o que aconteceu foi, quando eu mudei de uma escola para outra, rapariga nova, o que aconteceu foi muito os outros miúdos não agiam sobre aquilo que estava a acontecer. Uma pessoa ser mais posta de lado, ter de ouvir bocas desagradáveis. Eu acho que isso acontece muito porque, especialmente quando as pessoas são mais novas, há sempre quase uma corrida pela popularidade, há sempre muito medo de ser colocado de lado e é quase como, se eu não alinhar neste tipo de comportamento, eu posso ser o próximo e quase que se entra numa tentativa de sobrevivência. E acho que a necessidade de fit-in faz com que muita gente se mantenha calada, que seja completamente passivo neste tipo de situações, porque é, como eu digo, a mentalidade de se eu estiver no meu cantinho e não chatear ninguém, não vou ter responsabilidade, não vou ser colocado de lado. Mas há sempre responsabilidade. Estavas a concordar? Queres acrescentar uma coisa? Sim. Queria acrescentar o quê que eu queria acrescentar? Não sei, depois, entretanto, estava tão absorto em ti que... Mas sim, é isso, parece que estamos todos no Hunger Games da escola. Tipo, tem que conseguir estar ali ao pé daquela popular ou daquele, tem que ser mais másculo, porque assim, sei lá, os rapazes passam uma bola quando estou a jogar futebol e tenho que ter boa nota à educação física porque é o que é esperado de mim como rapaz. Então é aquilo... Tens de ser aquilo que as pessoas querem que tu sejas. Mas acho que tu perguntaste sobre o que é que as pessoas podiam fazer.
para detectarem os identificar, sinais. sim, sim. Para detectarem os sinais. Exato. Tu falaste muito sobre a parte de as pessoas informarem-se. E eu lembro-me muito claramente, a partir do dia em que em que alguém disse assim: pessoal, há uma psicóloga na escola. E isso foi no meu secundário. Portanto, não existia antes. Ou se existia, ninguém quis saber. Então, ninguém... já vamos voltar aí. Scroll. Agora, eu gostava que nos concentrássemos um pouco mais no ciberbullying. Eu sei que o assunto é extenso, está mais prevalente o ciberbullying, mas, por outro lado, também há mais apoio em comunidades online, etc. Mas este discurso de ódio online está a aumentar. Os ecrãs retiram empatia à comunicação humana? Acredito que sim. Quem quiser, agarre, falem. Eu acho que sim, porque a realidade é que o facto de termos um ecrã entre nós também evita que nós tenhamos contacto com o impacto que estamos a ter noutra pessoa, não é? Porque a realidade é que, se calhar, se eu tiver a agredir alguém, não é, que está à minha frente e começar a chorar, se calhar o impacto que isso vai ter em mim, na forma como eu me sinto, é completamente diferente se eu estiver a dizer exatamente a mesma coisa ou até uma coisa pior, não é? E não estiver a ver o impacto até do outro lado. Ou seja, acho que é mesmo importante nós termos noção disto e, quando estamos a dar as tecnologias, as diferentes formas de tecnologia para a mão das pessoas que estão a começar a utilizá-las, por norma crianças, não é? Acho que também temos que alertar para este tipo de coisas e temos mesmo que educar as nossas crianças e os nossos jovens e as nossas jovens para um uso responsável desta tecnologia, porque o poder que ela tem pode ser maravilhoso por um lado, porque nos facilita a comunicação com pessoas que estão longe de nós, porque nos facilita o acesso à informação, mas também pode ser péssimo. E é mesmo importante que tenham consciência disso. E há realmente esta falta de responsabilização de quem faz o bullying online. Bom, que potencialmente, lá está, às vezes há um sentimento de culpa que se gera mais facilmente. E sentes isto, que há uma desresponsabilização, e há bocado também estávamos a falar acerca do discurso e da liberdade de expressão, etc., que isto é muito usado online, porque parece que é uma terra de ninguém que vale tudo. O que é que sentes em relação a isto? Sim, sim. Eu lembro-me que há uns 10 anos, quando comecei a vida internetica, de tipo Facebook, YouTube, etc., e que também punha algumas coisas no YouTube, recebi alguns comentários que me deixavam um bocado... Como é que isto aconteceu? Porquê é que tu te sentiste neste direito de dizer isto que estás a dizer? Mas nós temos uma coisa que na vida nós não temos, que é bloco. Conseguimos dizer assim: esta pessoa já não existe. Pronto, este comentário já não existe, ou então a pessoa pensa que está lá e ninguém responde porque não aparece para a população geral. E não achas que as pessoas dizem coisas ainda mais violentas do que dizem online? Sim, do que dizem na vida real, às vezes coisas muito, muito violentas, desde a ameaça de morte e porque é isso que a Mariana estava a dizer, é que não há aquele impacto ao vivo. Tipo... E nem é só isso, a internet dá-nos a possibilidade de nos mantermos anónimos e o facto de conseguirmos manter-nos anónimos faz com que tenhamos uma percepção da punição ou da consequência que pode advir muito mais pequena. Se calhar, acho que todos nós conseguimos ser muito, muito corajosos atrás de um teclado ou de um ecrã, não é? Bia, a realidade é essa. O que é que tu achas sobre isto do ciberbullying? E não sei se já passaste, mas o que é que achas deste crescente de ódio online e desta desresponsabilização das pessoas online? Eu não entendo mesmo, porque para quê tipo falar mal ou dizer mal de uma pessoa que está simplesmente a divertir-se? É estranho para mim. E eu acho que as pessoas fazem isso porque na internet é como se não sentíssemos as consequências diretas daquilo que nós dizemos. E pronto, eles pensam que, ao não sentir as consequências diretas, que está tudo bem, que posso dizer isto e isto sem me acontecer nada. E é basicamente isso que eles pensam e pronto, é isso. E há muitas formas de ciberbullying. Além dos insultos diretos, basta a JB vaza um vídeo e alguém vai lá insultá-la ou ser racista, ou ser machista, ou ser qualquer coisa. Mas depois também há, por exemplo, em relações, não é? E podemos falar da partilha sem consentimento de conteúdos íntimos e todo esse espectro de violência de ciberbullying. Como é que vocês veem isto e o que é que se pode fazer? Uma coisa que eu não percebo é que a sociedade num todo vê crimes, que tudo isto é crime, como coisas que acontecem online, por isso não são tão importantes. Acho que há uma divisão muito grande entre o mundo online e o mundo real, entre aspas. As pessoas tendem a desvalorizar porque pensam, no final do dia pode-se só desligar o computador, e não é bem assim, especialmente
em termos de saúde mental das pessoas, pode haver na mesma danos, e a Mariana saberá isso muito melhor do que eu, especialmente na parte de divulgação de imagens não consentidas. Acho que, por exemplo, é uma vergonha só este ano termos tido sequer uma proposta para criminalizar isto, porque é um crime, vai completamente contra a dignidade da pessoa, vai contra a proteção da privacidade, devia já ser punido há muito mais tempo, mas só porque é online desvaloriza-se e isso não deveria acontecer. Concordas que há esta... Ias falar, desculpa, Gibi. Só queria pegar rapidamente no que a Rita disse, que ela disse que no online desvaloriza-se muito e isso vê-se quando alguém, por exemplo, tem um stalker e a pessoa dá like e podes até ir à casa da pessoa, mas se tu fores dizer à polícia que esta pessoa está na internet a incomodar-te, eles vão dizer, não podemos fazer nada, é na internet, ele só está a mandar-te nos comentários, não sei o quê. A pessoa acabou de passar pela minha casa com um carro a gravar-me e vocês estão a dizer que é apenas uma coisa da internet? E acham que se houver mais informação sobre possíveis consequências que acontece aos bullies, isto pode reduzir o bullying? Ou seja, quanto mais souber, olha, o tribunal condenou alguém que está a fazer ciberbullying a alguém. Isto pode pôr as pessoas em sentido, realmente isto é sério. Para já, o online é um acesso muito rápido. Nós chegamos às pessoas de uma forma muito direta. Eu estava a ouvir comentários sobre a tal partilha de fotografias, de vídeos entre namoro, mas há também aqueles casos em que nós não conhecemos de toda a pessoa e a pessoa vem ter connosco e aborda-nos de X, Y maneiras e nós ficamos sempre sem saber o que fazer. E aquela solução de, ok, vou bloquear esta pessoa, mas a pessoa vai criar contas novas. A pessoa vai arranjar mecanismos para chegar a nós. E eu acho que é muito importante, de facto, dar-se ferramentas às pessoas e a tal legislação que crimina estas pessoas é muito importante, porque só sabendo-se as consequências é que eu acho que os agressores vão começar, ok, eu vou pensar um pouco antes de mandar esta mensagem mais abusiva, porque de facto eu vou ter consequências. Ok, nós já voltamos. Continuamos a ter mais coisas para onde falar, sobre as quais falar. Para já, se calhar lançamos uma rubricazinha. Lançamos sim, senhora. Bora? Lança aí. Bora. É o nosso pop-up. Scroll. E então, o pop-up de agora chama-se Eu Never. É a nossa versão do Eu Nunca, mas em vez de ser Eu Nunca, é Eu Never. É a única diferença para os Eu Nuncas normais. É o Never. Vocês sabem como é que isto vai funcionar. Eu vou dizer o Eu Never e vocês Eu Já ou Eu Nunca. Ok. Sim. Preparados? Sim. Eu muito Never preparado. entrei numa discussão em caixa de comentários. Vocês problemáticos. Já faz. Eu? Que mesmo estranho. Estou feliz por ti. Eu ignoro. Ok, segunda. Eu Never fiquei uma noite a ler discussões em caixas de comentários. Uma noite inteira? Pois, isso já é esticado. Não. Não. Mas olha, quem não comenta, mas está lá horas e horas a ler. Exato. Estás apresentada, Catarina. Eu posso justificar isto? Porque estou a ver um vídeo ou uma foto e eu sou aquela pessoa que vai ver os comentários. Eu também. Antes de ver as coisas, vou ver os comentários. Principalmente quando há bife. Eu Never me juntei a alguém que estava a fazer bullying sem pensar muito no que realmente estava a acontecer. É triste, mas à partida já fizemos. A partida sim, já aconteceu. Talvez, mas eu não... Eu já... Eu Never fui para a casa de banho do meu emprego ou da minha escola chorar. E bem. Aqui inclusive, umas quantas vezes. E pronto, foi esse o nosso pop-up. Espero que tenham gostado do jogo. Então passas noites e noites a ler comentários. Eu estava aqui a comentar que, pronto, é o meu déficit de atenção, eu não passo noites inteiras, ok? Mas, de facto, eu sou aquela pessoa que vai ver os comentários e fica, tipo, o quê? Tu pensas assim?
é julgar, estão a ver? Isso mesmo. Para ti, tu não comentas, só para Não, ti. eu só estou a ler, só estou mesmo a ler. Gostas de te torturar a ti própria, então? De ver comentários assim? Para ficar ansiosa com aquilo. Por exemplo, temas de política ou temas de racismo, às vezes fico mesmo tipo, eu quero ler o que é que esta pessoa está para aqui a dizer. Qual é que é o argumento, É não só é? por aí, sim. Quem nunca, gente? Sim. Uma noite não Verdade. digo, porque uma noite é também não, demasiado. uma noite é Sim. Mas acho que também é importante desviar, ou seja, quando percebermos que as coisas estão a descambar e que as pessoas começam a ser agressivas ou a perder um bocadinho o bom senso, acho que aí é a mesma altura de desligar e não responder ou não continuar a ler. Que é só uma quinta à tarde no Facebook, não é? Quer dizer... Ou quando a nossa saúde mental começa a descambar, Exato. também é melhor pararmos. Sim. Bem, vamos focar-nos aqui em 2 pontos. De onde é que vêm os bullies? E por outro lado, também, e uma coisa que tu referiste na tua self-tape, e acho que é importante, às vezes o bullying, além da saúde mental, dos efeitos diretos na saúde mental, às vezes leva a casos extremos como do suicídio, e há pessoas que sentem que podem dizer tudo o que quiser a essa pessoa e que essa pessoa tem que aguentar porque tem 20 mil seguidores no Instagram, então já é famosa e já tem que aguentar essa coisa. Pronto, eu sei que isto foi muita coisa, mas vocês agora... Mas fez sentido, foi muita Bom, coisa, mas foi bem falado. Rodrigo, queres pegar aqui numa ponta destas? Sim, de onde é que vêm os bullies? Vários sítios, eu acho. Tipo, vem talvez de uma educação não tão empática, em que não houve um brio pela empatia, porque na verdade eu acho que a empatia, lá está, é quase um músculo, uma coisa que temos de praticar e temos de saber como fazê-lo. Isso é muito bonito. Porque ninguém nasce ensinado, não é? Há pessoas que são coisas mais biológicas de, ter pena por alguém ou ter solidariedade com alguém, mas acho que a empatia é uma coisa que vai além disso, é até que ponto eu não estou a interferir com a identidade e a propriedade e o espaço da outra pessoa. E é teres que fazer o exercício, de pôr o lugar dessa pessoa. Exatamente, de pôr no lugar e de ver o mundo através dos olhos dela, porque os olhos dela veem outras coisas, porque estão inseridas num contexto diferente da pessoa que está a fazer bullying ou que está a ver o bullying a acontecer. Eu acho que o Rodrigo, além da empatia, também tocou aqui numa coisa muito importante, que é a diferença. Por norma, o bullying também começa quando alguém identifica noutra pessoa algo que é diferente, não é? E é por aí que vai pegar, é por aí que vai começar a agredir. A JB há bocado falava um bocadinho da questão, ou seja, do que é que te diziam a ti, da altura, disto, daquilo. E são estas diferenças, ou seja, eu também acho que falta muita educação relativamente a respeitar a diferença. Não é aceitar, porque ninguém tem que aceitar aquilo que nós somos o que somos e temos que respeitar, da mesma maneira que gostamos de ser respeitados. Não é tolerar, não é nada disso. É saber que há pessoas que são diferentes de mim e que o meu dever é respeitar aquelas pessoas, da mesma maneira que o dever delas é respeitar-me a mim. E porquê é que para tanta gente a diferença ainda é vista como uma ameaça? Eu acho que pode ter a ver aqui com uma série de fatores. Podemos falar da questão da educação em termos de modelos, não é? Porque também vemos muitas vezes que as crianças, principalmente, dizem coisas, por exemplo, de teor racista, teor homofóbico, que nem sequer sabem o que estão a dizer, estão a repetir discursos que ouviram noutros contextos e que não têm que ser obrigatoriamente em casa, às vezes ouviram de contextos, por exemplo, desportivos, de coisas até que podem ouvir, infelizmente, na televisão, pode acontecer, não é? Coisas que leram na internet até. E muitas vezes vem daí, de outras vezes pode vir efetivamente da ignorância, que o Rodrigo também falava há bocadinho. Pode vir aqui de uma série de fatores. O importante é que nós, enquanto sociedade, não só em casa, mas na escola, em todos os contextos onde estas crianças estiverem envolvidas, que as eduquemos para elas perceberem que há aqui pessoas diferentes delas, não é? E que é preciso que elas, a todo custo, as respeitem. Ponto. Que não há aqui uma justificativa, seja ela qual for, que seja válida para desrespeitar outra pessoa porque é diferente de nós. Uhum. E achas que vocês acham que isto é uma coisa que pode acontecer além destes fatores, às vezes falta de empatia, uma educação mais pobre em casa neste sentido, mas pode também acontecer casos de pessoas que estão a vingar-se daquilo pelo qual também passaram. Isto pode haver, podemos assistir também, em alguns casos, a um ciclo, não é? De passagem de ódio, violência e... Pode responder as duas, uma de cada vez. Eu acho que sim, eu acho que há muito a tentativa de compensação, porque as pessoas veem que o antigo bully, de certa forma, tinha algum poder
ao fazer o bullying. Então, como querem esse poder e sair da situação de vítima, começam a imitar aquilo que já viram que dava resultado anteriormente. E quase que se gera aqui um ciclo vicioso que muitas vezes é difícil de quebrar, também porque se não houver ajuda e se não houver também a comunicação por toda a gente que está do lado de fora, desde amigos, professores, pais, as coisas começam a andar sem se conseguir controlar quase a situação que existe. Sim, eu acho também o facto de vivermos numa sociedade muito individualista acaba por potenciar esses atos de ameaça e de agressão. Eu acho que, como sociedade, temos de começar a pensar mais no coletivo, porque é através dessa mensagem que nós vamos passando aos jovens que depois, no futuro, eles vão olhar para os outros não como alguém que vai competir, mas como alguém que pode ajudar a melhorar a sociedade. Falta uma mentalidade mais de cooperação e menos competição. Sim. E depois irmos a segunda pergunta, e voltando a ti, porque também falaste disto da tal self-tape. Quão grave é isto? Bom, é gravíssimo, não é? Uma pessoa suicidou-se, chama-se Ana Kimura. Eu vi este Queres caso falar disso? alguns dias antes de mandar a minha self-tape. Basicamente, a Ana Kimura era uma rapariga que estava a participar no Terrace House, que é um reality show, e basicamente houve bastantes fãs que não gostaram da participação dela, sendo que ameaças no Twitter durante um período bastante alargado de tempo levaram a que ela cometesse o suicídio. Não é bem um caso de cyberbullying, mas é um caso em que notamos que a violência está completamente normalizada nas redes sociais e é extremamente gratuita, sendo que no final também não houve aquela transposição de que já falamos do plano online para o plano da vida real, porque a polícia, ao encontrar as pessoas que mandaram estas ameaças, acabaram por passar uma multa de um valor muito diminuto, salvo erro, acho que era em euros, mais ou menos 10, 20 euros. 20 euros pela vida de uma pessoa. Exatamente. E eram pessoas que tinham mandado muitas mensagens, repetidamente. Contribuíram ativamente para deteriorar de saúde mental daquela pessoa, mas que como em última online, instância... Mas eu acho que também falta muito responsabilização social como um todo, como dizia a Catarina. Porque é que quando nós vermos isto na internet só fazemos scroll e ignoramos? E acho que também temos aqui outra questão, que é o facto de haver muitas vezes estes ataques em massa, não é? E como todos os outros já fizeram, nos comentários acima do meu, é como se estivessem a legitimar a minha agressão também, porque se eles também fazem, porque é que eu não posso fazer? Nós já voltamos para tentarmos tirar conclusões sobre todo este assunto. Para já, Bia, tens alguma coisa para lançar, não tens? Tenho, sim, senhora. Fiquem com o nosso apelo à nação. O bullying tem de acabar. Sim, mas porquê? Porque é desnecessário e irrelevante. E, to be honest, já está a ficar um bocado ultrapassado. Venho aqui fazer um apelo à nação. O bullying é, acima de tudo, um grande desperdício de energias. Quero que os bullies do mundo inteiro mereçam com atenção. Eu não preciso de bullying. O meu cérebro está encarregue de fazer o vosso trabalho todos os dias da minha vida. O quê? Querem deitar-me abaixo? Reduzir a minha autoestima? Que esforço patético. Não preciso de ninguém para questionar o meu valor. Querem que me sinta mal? Ponham-se na fila. Todos os dias, antes de sequer lavar os dentes, já pus tudo em causa, já duvidei das minhas capacidades, já quis voltar para a cama não sei quantas vezes. Que ao longo do dia a cena repete. É como se eu estivesse acompanhado de um fantasma tagarela ou como está sempre a tentar boicotar. Por isso o meu apelo à nação é este. Deixem-nos em paz. Existir já é bullying que chega. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Agora, vamos fazer aqui uma ronda, pode ser por ordem, de que é que me digam o que é que ficou por dizer, o que é que vocês sentem que é mesmo importante que fique claro, quais são os caminhos para combater o bullying, que mensagem podem ajudar a quem sofre de bullying, podem deixar a quem sofre de bullying para ajudar. Pronto, escolham a última mensagem sobre este assunto tão importante. Catarina. Então, para já, a vítima de bullying deve
tentar reagir, ou seja, deve tentar informar os adultos responsáveis, porque de facto ficar calado não é uma solução e nós temos mesmo que tentar alertar a sociedade para isto e para tentar em conjunto trabalharmos este problema, porque de facto este não é um problema de A, B ou C, é um problema que atinge todos nós, e eu acho que quanto mais cedo nós começarmos a trabalhar os valores das crianças, isso passa, por exemplo, em atividades extracurriculares, começar a trazer o voluntariado mais um pouco mais próximo às crianças, para que elas comecem a ganhar também aqui a empatia que foi tão falada pelo outro, para que consigam, de certa forma, trabalhar essas ferramentas de consciência e empatia pelo outro. Obrigado. Eu vou falar da parte da mudança de mentalidades. Acho que é preciso falar e informar com consciência, porque já dissemos que muitas vezes informações falsas ou que possam dar também o reverso da moeda não são boas para a discussão, mas é preciso retirar todo o estigma à volta deste assunto, é preciso deixar de sentir com que as pessoas sejam fracas porque são vítimas de bullying ou que têm de ser fortes, simplesmente ver isto como um problema que é da sociedade, que deve ser ultrapassado e que cabe a todos nós para contribuir para uma solução, basicamente. E achas que faz também falta mais atenção do Estado, do Governo e de instituições públicas para que isto não seja só conversa de televisão? Eu acho que sim, porque podemos ter todas estas conversas, mas a realidade é que se não tivermos uma entidade que esteja acima de nós, que esteja também do nosso lado a combater a mesma luta que nós estamos e a tentar consciencializar do mesmo, nunca iremos conseguir chegar a todas as pessoas. Por isso, quanto mais pessoas lutarem pelo mesmo, melhor vai ser para... E também, quanto mais falarmos disto entre nós, também mais pressão vai fazer. Exatamente. Nos partidos, no governo, etc. Mariana, o que é que ficou por dizer disto tudo? Eu queria dizer, antes de mais, a qualquer pessoa que nos esteja a ouvir e que tenha sido já vítima de bullying, que a culpa não é tua. Não é por uma pessoa ter a X aparência física, não ter esta marca, o que seja, a culpa nunca é da vítima. E é muito importante pararmos com alguns discursos que existem de: olha, realmente é muito mau o que te aconteceu, mas porquê é que foste pintar as unhas? Isto não pode acontecer, porque a culpa... Exatamente, a culpa nunca é da vítima. E acho que, efetivamente, temos que nos deixar de coisas, como acontece com muitos assuntos deste género, e em vez de termos uma conversa de isto é muito mau, que pena que isto aconteça, eu lamento imenso, de começarmos a pôr as mãos à obra e todos nós e todas nós começarmos efetivamente a educar as pessoas para a diferença, que não temos de ser todos iguais e que nada nos dá o direito de respeitar ou violentar outra pessoa. E além disto, ou seja, enquanto indivíduos da sociedade ou sociedade coletiva, é preciso efetivamente começar a ter alguma educação para lá da matemática e de português, que sem dúvida são extremamente importantes, mas há aqui coisas que estão a falhar e temos que perceber o que é que está a falhar, temos que começar a perceber qual é o panorama nas nossas escolas públicas, semipúblicas, privadas, o que seja. Temos que começar a perceber qual é o panorama e começar a ter efetivamente programas nas escolas de intervenção e de prevenção que vão efetivamente diminuir a prevalência de bullying nas escolas. É preciso atuar urgentemente para diminuir os impactos negativos que têm na saúde mental das nossas crianças, até nas questões mais sociais, físicas, o que seja. O desenvolvimento das crianças não pode continuar a ser prejudicado da forma que o é por existirem casos de bullying. Muito obrigado, Mariana. Rodrigo, para acabar. Agora vão estar a repetir, acho eu. Não faz mal, não faz mal. Porque há mensagens que é preciso passar várias vezes, portanto, diz-te para a pessoal, é isto, tipo, não têm culpa, falem com quem tiverem de falar. Se não forem os vossos pais, falem com os vossos amigos, falem com a vossa professora de inglês, tipo, sei lá, alguém superior ou não, pessoas, tipo o teu amigo que vês uma vez por semana, tipo, falem, conversem sobre o assunto e também tentem fazer com que o outro lado entenda que não pode agir da maneira que age, simplesmente porque não lhe é confortável. Isto parte não só de nós, parte também das instituições, parte da polícia, parte das escolas que precisam ter mais psicólogas, e não só uma para a escola inteira, por exemplo. Nem só a partir do 12º ano. Nem só a partir, exatamente, do secundário. Felizmente eu vejo um caminho bom, portanto é continuar neste caminho, a saúde mental importa, nós importamos e todos nós temos tipo, direito a
respeito, não é? E a viver seguros e felizes. Obrigado, Rodrigo. Excelente. Nada. JB, tua mensagem lá para casa ou para aqui para o painel final? A minha mensagem... Epá, vocês já disseram tudo. Não me queria estar aqui a repetir e concordo com tudo o que vocês disseram. Não acrescentava nem retirava nada, foi mesmo perfeito. Acho que a única coisa que eu acrescentava mesmo era que o bullying não resolve nada, nem o próprio bullying. Por isso... É. Então, muito obrigado a todos. Acho que o debate foi muito importante. Isto não é bem um debate, não é? Estamos aqui todos a concordar. Não é bem um debate de ideias, mas é uma conversa que acho que é importante. Eu espero que tenha sido muito informativa e educativa lá para casa. Tanto para quem sofre de bullying, para os pais, para as instituições, para quem faz bullying e perceber que não vai resolver os seus próprios problemas fazendo bullying aos outros. Gostei muito de vos conhecer, de falar convosco. Acho que fizemos aqui uma coisa... Eu não fiz nada importante. Vocês fizeram aqui uma coisa muito importante, deram um grande contributo ao debate nacional sobre o assunto. Portanto, muito obrigado. De resto, há aqui mais uma pessoa que está a fazer uma coisa muito importante, que é o nosso artista. Scroll. Olá, Pedro. Oi. Olá, voltei. Olha, Olha, tenho uma missão para ti. uma missão. Uma missão. O quê? Vais-me ajudar a acabar a peça. Bora. Pode ser? Sim. Há algum sítio que eu sei que às vezes faltam algumas palavras disso. E tinha uma letra, que é um A, e queria que tu encontrasses. Enquanto eu... Que falta? Que falta. Pode não estar presente, não sei. Ah, ali. Aqui. Aí. Isso. Isto. Queres-me ajudar a pular o A? Quero. Então vai, seguras aqui. Sim. Agora vira ao contrário. Yeah. E vira... Exato. Ai, pode segurar? Obrigada. Aqui em cima? Onde tu quiseres. Ok? Agora tens de ficar. É o que palavra aqui? Apoio. Ah. Agora sim. Apoio. Gostei. É o que a gente está a fazer aqui. Eu estou a apoiar na Estás-me tua... a apoiar, exatamente. Oh, estás a ver? Consciência coletiva. Gostaste desta experiência de estar Gostei aqui? muito, gostei muito. Gostaste? E do debate? Também. Estive entre os dois universos e ajudou-me bastante a encontrar algumas palavras. E se tivesse mais alguma palavra que tenha ficado assim debaixo da língua, diz-me que... Olha, tenho frustrado. Sim. Parceria. Sim. Apoio. Sim. Ajuda. Respeito. Consequência. Igualdade. Lado bom. Lado bom. Lado mau. Frustrado. Medo. Ódio. Abuso. Inseguro. Acho que aqui, no lado bom, devíamos meter consciência coletiva. Yes! Está lindo, pá. Eu queria te agradecer por teres estado aqui, por teres feito esta linda coisa linda. Podes dar-me nome a este macaco, por favor? Então vamos lhe chamar de... Todos. Todos, pode ser. Todos. Macaco coletivo. A sério. Obrigada, Pedro. Obrigado. Adeus. Até já. JB. Foi Mas- bullying também. Não sei se foi bullying, mesmo bullying, mas foi meio desnecessário. Não. Foi amor, Diogo. Ah, foi amor. Vou tentar acreditar. De qualquer das maneiras, foi assim que chegámos ao fim do Scroll de hoje. Um programa anti-bullying, quer online, quer offline. Malta, não precisamos ser todos amigos uns dos outros. Isso é completamente impossível. Mas podemos tentar ser menos bestas uns para os outros. E tratar toda a gente com respeito. Por isso, toleramos tudo, menos os intolerantes. Até ao próximo programa e se tiverem saudades nossas, podem rever os episódios do Scroll na RTP Play e no YouTube. E seguir-nos em todas as redes sociais. Foi só amor. Bye! Tchau! Até para a semana! Na cabeça? Tu estás bem? Scroll! Olha, quero fazer